Olá, a Mulher Real está no ar e é sempre muito bom ter a sua companhia. O programa hoje está muito bom e você não pode perder. Se você sente o desejo de empreender, mas não teve coragem de dar o primeiro passo, com a história de hoje, isso pode mudar. Talvez você tenha seguido padrões prontos que vão contra o que a Bíblia ensina. Então fique ligado porque a Mulher Real já começou. A mulher cristã precisa discernir entre o que o mundo ensina como certo no digital e o que Deus nos ensina na palavra. Essa é a frase da nossa convidada, Débora Álvares, que após o nascimento da sua segunda filha, sentiu que deveria estar mais presente em casa e assim resolveu empreender. E não é que deu certo? É claro que Débora sempre colocou Deus no controle de tudo. E hoje estou aqui com você, Débora. Antes da gente aqui meio que se apresentar, eu gostaria de já te agradecer. Débora tem um ateliê lindo com o nome Ama, que o nosso cenário está muito mais bonito. Olha essas flores, tudo foi feito pelas suas mãos, né? Um dom que Deus te deu. E hoje eu estou me achando aqui nesse cenário mais lindo ainda. Muito obrigada, viu, Débora? Eu que agradeço. Agradeço o convite e a oportunidade, né, de falar desse assunto que eu gosto tanto. Isso aí. Então, vamos lá. Nós começamos aqui a trazer uma direção, né, de quais são os nossos padrões, até para que a gente venha romper num trabalho, na direção que Deus tem para a nossa vida, a gente tem que ter um padrão que é o nosso Senhor, né? Sim, com certeza. Às vezes a pessoa fica tão perdida diante de tanta informação, ainda mais no mundo digital, que é sim uma ferramenta que pode ser muito boa, sendo usada corretamente, né? Exatamente. Mas também tem a sua história, né? Como Deus foi movendo a sua vida, né, Débora? A gente quer conhecer um pouquinho também. Então começa falando como que foi esse processo, né? Como que Deus te direcionou, para que a gente também venha fortalecer o estar sempre na direção de Deus, de a gente olhar e sermos também mulheres ousadas em Deus, porque é o Senhor que nos capacita. Né? Nós não podemos viver no padrão que o mundo nos oferece, mas diante daquilo que Deus nos dá, é muito melhor. Com não certeza. É verdade? Se eu fosse olhar assim, perguntar para a Débora de 13 anos atrás se ela estaria hoje trabalhando com flores. Não, né, Débora? Não, jamais. Porque eu sou veterinária de formação. Pensa bem. E trabalhei durante 13 anos na indústria farmacêutica. Ou seja, estava ali no mundo corporativo. Sim. Como veterinária, mas dentro do mundo corporativo. E tinha uma rotina muito pesada. Com certeza. De trabalhar fora, né, da região onde eu moro, pegar a estrada, ir e voltar. E com isso eu tive, claro, que tomar decisões que impactavam a minha vida familiar. Sim. Então, a minha filha mais velha, Maria, que hoje está com 9 anos, que é o MA do meu ateliê, né? O A de Ana e o MA de Maria. A Maria ficava integral na escola. Sim. Então, eu sei que isso é uma decisão, né? Claro. Que, assim, algumas pessoas podem se dar ao luxo de ter, vou ficar em casa, vou trabalhar. Então, nós decidimos colocar a Maria quando eu voltei para o mercado de trabalho. Ela tinha 1 ano e meio. Então, eu tinha essa vida profissional intensa, né? De pegar a estrada, trabalhar. Muitas vezes ela era a última a sair da escolinha e já era algo que me gerava um sentimento ruim. Então, eu não queria que isso perpetuasse caso viéssemos a ter um segundo filho. Sim. E isso aconteceu durante a pandemia. Então, eu ganhei a Aninha, que hoje está com 3 anos, em pleno auge da pandemia. Sim. E ali, eu recebi do meu marido, no inicinho ali, um buquê que eu gostei muito. Olha. E eu não era muito de flores, eu não gostava tanto porque eu não achava nada que me agradasse. Olha. E esse eu achei interessante. E comecei a lidar ali com ele. E peguei, ressignifiquei aquele buquê, transformei em buquezinhos menores, fui cuidando e ali me deu uma sensação muito boa. Porque eu estava ali dentro de casa, né, para ganhar neném, vivendo de forma intensa todos dentro de casa. E eu vi ali algo que me tirou um pouquinho daquela intensidade da maternidade. E comecei a fazer cursos online. E assim, Deus me deu esse projeto da Ama Ateliê Floral, que era algo assim, eu sabia que eu não queria mais viver aquela vida, né, que eu vivia ali no corporativo. Mas eu não sabia bem o que fazer. Então veio tudo de forma muito natural, o ateliê. E estou aí desde 2020, trabalhando com isso em casa e podendo, claro, cuidar das minhas filhas. Débora, mas foi algo tão
hoje falando, né? Hoje a gente contando a sua história, foi algo assim tão movido por Deus, né? De você receber um buquê e nem nunca tentar muito para flores. Não. Porque às vezes a gente olha para a Débora e fala assim, não, desde pequena ela devia catar as flores na rua. Não era essa. Né? Muito pelo contrário, né, Débora? Não era essa. E Deus foi trazendo uma nova direção sem até você saber, não é verdade? Exatamente. Que você iria vivenciar esse novo tempo sobre a sua vida. Olha o cuidado de Deus com a sua história, mas também porque você estava sensível. Sim, com certeza. Tem isso também, Estava não tem, buscando, né? Porque eu sabia que eu queria sair daquela vida que eu tinha, mas não sabia ao certo como fazer isso. Sim. Então foi mesmo assim um presente que Deus me deu e que eu pude começar a trabalhar com isso dentro de casa. Me trouxe assim um conforto, porque estávamos imersos ali, né, em um momento tão difícil. E depois veio o nascimento da Aninha, então eu ali com um bebê recém-nascido. Então eu aproveitava as madrugadas de mamadas, comprava curso online, colocava ali o fonezinho de ouvido e ficava ouvindo os cursos, fazendo da forma que eu podia fazer, né? Porque eu entendi que eu precisava entender melhor sobre o empreendedorismo. Sim. Né? Embora eu viesse do corporativo, conhecia o funcionamento de uma empresa, mas eu não sabia como criar e gerenciar uma empresa. Então, eu sou muito assim, intensa e profunda quando eu gosto de alguma coisa. Então, eu fui correr atrás disso. Fiz vários cursos, fui estudar bastante. E por que também, né, desse tema que a gente está falando? Porque, como você falou, a gente hoje tem acesso às informações muito fácil. E é muito fácil a gente se perder, né? E o inimigo usa, às vezes, coisas para nos confundir. Às vezes a gente acha que a gente está indo para o caminho certo, mas não. Estamos ali, se a gente for ver, distanciando do caminho do Senhor, dos propósitos dele, né? Então, eu comecei a me atentar a isso. Quem eram os meus mentores, as minhas mentoras, as minhas referências nesse mundo digital? Como que isso é importante? Porque hoje, o volume de informação que a gente tem, às vezes a gente olha até para uma pessoa que é empreendedora e fala assim, não, com ela deu certo, então eu vou tentar também. Ah, eu vou tentar fazer isso, tal. Não. Existe todo um contexto de preparo, renúncias, né, Débora? Sim, com certeza. Ali você se encontrou. Olha, é interessante, na hora que você foi falando, a partir do momento que você foi mexendo naquele buquê, é como se tivesse vindo uma paz, né, no seu coração, que você se encontrou em algo que você nunca imaginava, né? Então eu vejo como que Deus é tão perfeito que Ele primeiro coloca em você aquilo, a direção. Exato. Mas quem vai construir isso somos nós, né? E se a gente busca lugares errados, pessoas erradas, a gente vai tirar algo tão precioso que Deus nos deu e vai simplesmente jogar ou até se perder e nem vai ter um crescimento porque a gente buscou em fontes erradas. Às vezes a intenção até é boa, mas o caminho, o que reflete aquilo que você tem feito, né? É interessante que vindo para cá, né, no dia de hoje a gente está falando sobre isso, nessa conversa que a gente está tendo aqui. Tudo que eu faço, ele tem que glorificar o nome de Deus. Porque é aonde que eu estou, eu tenho vidas que estão passando pela minha vida também. E o que eu vou refletir, né, Débora? O que eu vou levar para as outras pessoas, né? E é tão lindo o seu trabalho, você faz com tanta excelência e aquilo ali, quando você começa a mexer nas suas redes sociais, eu fico, né, estava lá namorando nessas redes sociais, é com tanto amor, você passa com tanta paz aquilo ali. E nem imaginaria que ter uma mãe cuidando de duas meninas dentro de casa, Débora, né? Não é fácil. Mas é porque é uma entrega com amor, não é verdade? E assim, eu brinco assim, que meu marido me ensinou um dia que o ouvido mais próximo da minha boca é o meu próprio. Então, tudo que eu falo primeiro para mim. Então, esse é um tema que eu também preciso vigiar muito. Porque se deixar a Débora de antigamente, a Débora antes de conhecer o Senhor, no início da minha caminhada profissional, eu era aquela que ficava até 10 horas da noite na empresa, pegava estrada tarde da noite para poder entregar, querendo ali subir, querendo sucesso, o sucesso na visão do mundo. Então, assim, eu preciso vigiar ainda hoje para não buscar dessa forma, né? Então, eu entendi isso, assim, às vezes a gente vê algumas pessoas que acordar 5 horas da manhã, fazer uma yoga, depois vai correr,
depois vai tomar o shot matinal, depois vai fazer nananana. E aquilo ali se tornou um padrão desejável ao mundo. E onde entra a minha vida cristã nisso, né? Sim. Eu tenho que acordar e eu não vou fazer uma atividade que não remeta ao Senhor. Sim. Eu tenho que fazer um devocional, eu tenho que buscar a leitura da palavra. Nem sempre faço, nem sempre consigo. Mas eu preciso ter em mente que esse é o meu caminho, então eu não posso me desviar dele. Né? Olhando, às vezes, mulheres de sucesso que estão aí trabalhando tarde da noite, viajando, abrindo mão da família e falando assim, não, estou investindo na minha carreira agora e depois eu vou ter né, bens para compensar meus filhos com isso. E não, a gente tem que olhar exatamente o contrário, né? Eu poderia hoje ter alcançado lugares diferentes com o meu ateliê se eu desse essa atenção, como muitas mulheres do mundo dariam, né? Mas eu optei por focar né, em casa, no Senhor. Então, muitas vezes eu deixo de fazer coisas, deixo de pegar grandes projetos, porque eu não poderia ser mãe e fazer isso, né? Não é a minha prioridade. Então, o meu ateliê, eu entendo que hoje ele anda conforme a direção do Senhor, com as portas que Ele me abre, que me permitem trabalhar e ser mãe, né? E hoje eu colho os frutos positivos disso com a Aninha, que é a mais nova. Coisas que eu não pude fazer com a Maria, que é a mais velha, que ficou de 1 ano e meio até 6 anos integral na escolinha, né? Naquela vida de ir 7 horas da manhã, buscar 7 horas da noite, não ter convivência. Então, isso é algo que eu também preciso vigiar muito, né? Acompanho mulheres maravilhosas, mas eu preciso entender qual é o meu momento, qual é o meu papel, né? Para que eu não desvie do caminho. Qual é a estação, né, que você está vivendo? Exatamente. O atropelar, né, etapas, ciclos, que pode ser que daqui a um tempo você tenha outros tipos de trabalhos que vai equilibrar dentro da sua realidade. E se a gente fica no digital, né, no mundo hoje que te pressiona a ter e ser, você não vivencia aquilo que é mais de prazeroso na sua vida. Deus te deu esse ateliê como um presente. Ali você se realiza cada dia, né? E ali você se realiza também como mãe, ali como esposa, ali como serva do Senhor. E continua, não está na pressão de que você tem que ser o alto padrão. Você é um padrão elevado porque você tem o Senhor na sua vida e você faz o de melhor. Agora, se virão outros tempos também, vai ser dentro daquele contexto. E isso é tão interessante quando a gente está aqui e através da sua vida expressando, né, essa decisão. É uma decisão. Então, a todo tempo uma pressão vai vir a partir de uma decisão que você coloca, né, para que não você é uma decisão fácil, não né? É uma decisão fácil, não, porque tá tudo inverso, né? Claro que a gente está aqui falando a respeito da sua estação. Da mesma forma, quem está nos assistindo, cada uma tem a sua estação. Né? Então, cada um tem o seu contexto de vida. Aqui a gente não está padronizando algo porque você tem que fazer igual a Débora ou igual a Flávia. Você tem que entender qual estação e quais são os princípios, os valores que você quer agregar e o que você quer conduzir. Mas também é uma alerta. Você vai ser pressionada a vida inteira. A vida inteira vai ter pessoas querendo, ou a circunstância, a sociedade, para que você seja um produto. Não é? Mas você tem que entender que existe algo muito maior por trás disso. Né? E a gente tem que saber também usar as ferramentas que a gente tem. Né? Então, hoje em dia, a gente não pode deixar de ver, o Instagram não é mais, né, uma rede social, é uma rede comercial. Então, a gente tem que abrir assim, os nossos olhos para ver que muito do que a gente está vendo ali é para venda, é para gerar consumo, é para gerar desejo. Então, a gente tem que saber administrar isso. E administrar expectativas também. Porque muitas pessoas começam, né, a empreender. Eu fiz uma transição de carreira. Não é que esses 13 anos que eu trabalhei como veterinária simplesmente não existiram, não. Eu sou hoje o somatório de tudo que eu passei, né? Das experiências boas e ruins. Então, eu hoje tenho uma maturidade profissional compatível com a carreira que eu passei também. Então, as pessoas têm que saber, assim,
quero mudar, não sei por onde. Então, claro, primeiro busque uma direção do Senhor, sinta paz naquilo que você quer fazer, entenda o objetivo final, né? Eu amo trabalhar com as flores, é um trabalho, mas a flor, no meu ateliê, para mim, eu entrego mais que flor, eu entrego memória. Então, eu busco levar isso para as pessoas, né? Isso faz parte do meu ateliê, falar sobre isso, para que as pessoas saibam que não é só um produto, né? É participar de momentos da vida. Eu às vezes faço um buquê de noiva, eu faço um buquê de noiva orando. Ela não precisa saber que eu estou orando, mas ela vai receber aquele buquê que foi feito dessa forma, né? Então, com um pouquinho que eu posso, eu sempre procuro voltar, né, para as minhas raízes cristãs e utilizar disso no meu trabalho, né? E utilizar disso nas redes sociais também, para que as pessoas vejam. Eu não quero ser um exemplo que as pessoas me confundam com uma pessoa do mundo, né? Eu quero que elas entendam que eu estou ali maternando da minha forma, que talvez eu não estou ali fazendo eventos gigantescos, né? Não estou ali mostrando 50 buquês saindo por dia, porque esse não é o meu propósito principal, né? Então, eu tenho tomado esse cuidado, assim, e sempre tentado mostrar, assim, o lado estético belo para que traga boas lembranças para as pessoas, né? Para que elas vejam ali as flores com outros olhos, tentar ressignificar, porque a gente está, através de flores, eu consigo estar presente na vida de tantas pessoas, né? Ô, Débora, mas na sua história, essa questão de criar memórias, né? De ter marcos, né? Isso sempre foi real, independente do ateliê? Era algo que você sempre visualizava, às vezes, como uma situação ou um momento, às vezes um cheiro, às vezes uma sala, às vezes um objeto. Isso sempre te chamava atenção, porque é tão interessante quando você vai falando, você traz essa essência para a gente, aquilo que você gosta, aquilo que você vive, você transparece para nós, mostrando assim, como que é importante, não é só uma flor. É o momento dessa flor. Não seria isso? Exatamente, exatamente. No momento, eu fiz uma mudança da minha marca, uma mudança visual. Né? Eu fiz um rebranding da minha marca. E quando eu fui entregar o convite para as pessoas participarem desse evento, ali eu entreguei, né, pequenos mimos, tinha a flor, tinha uma velinha, tinha um sais para você fazer um escalda-pés e um convite para a pessoa tirar um tempo para ela mesma. Então, a flor não é só isso, né? A flor, muitas vezes, a gente está ali num apartamento, está em lugares mais fechados, e a gente traz um pouquinho da natureza, traz um pouquinho de Deus com as flores, né? Para a casa das pessoas. Eu consigo levar leveza, eu consigo levar um sorriso, eu consigo colorir dias cinzas, porque as pessoas recebem flores em momentos bons e momentos ruins. Então, para que seja uma coisa positiva, né? E que leve memórias para essas pessoas. E hoje eu tento fazer isso, assim, eu hoje me preocupo muito com a estética e mostrar coisas legais, coisas que as pessoas vão gostar de ver. Porque o mundo já tem tanta coisa negativa, então eu tento assim, mostrar o belo, sabe? Existem coisas ruins, existem dificuldades, meus dias não são todos maravilhosos, mas eu tento passar para as pessoas algo positivo, né? Para tentar ser um canal de luz na vida das pessoas, né? E dentro do contexto também, você também dá cursos, Débora? Eu faço cursos. Já fiz cursos presenciais para alguns grupos, né? Cursos que eu formatei para entregar. E mesmo esses cursos, eu sempre busquei ir além das flores. Porque a arte floral em si, a gente encontra muito fácil. Encontra cursos, encontra muitas páginas, né, de internet, muitas pessoas super capacitadas ministrando. Mas nos meus cursos eu gosto de ir além, de falar sobre bastidores, de falar sobre o business mesmo, o negócio, porque eu brinco que nem tudo são flores, né? A gente não pode romantizar a arte floral, a floricultura, o ateliê. A gente tem que entender que aquilo ali é um negócio. Então, eu procuro sempre falar sobre isso, falar sobre negócios, né? A importância da gente entender sobre vendas, sobre finanças, sobre marketing, bem saber completo, um pouquinho, saber um pouquinho de tudo. Então, eu faço cursos para grupos maiores, cursos menores, e quero fazer uma agora também para amigas.
Grupos de amigas que se reúnam para gostei. aprender a fazer arranjos, para cuidar da casa. Não é com Nossa, propósito perfeito. comercial, né? É para enfeitar o lar. Porque muitas vezes as pessoas acham tão difícil e não é tão difícil. Então, Débora, quando você lançar, você fala pra gente, sabe? Conto, Porque sim. até eu tenho que fazer. Esses dias eu comprei um jarro lindo, tá lá sem a flor, porque Pois eu não é. tô sabendo colocar a flor certa naquele jarro, São sabe? pequenos detalhes, né? São pequenos detalhes, assim, como comprar a flor, qual flor comprar, qual Sim. flor dura mais, qual flor é mais barata para comprar em uma Sim. estação ou outra. Porque as pessoas também têm essa sensação de que comprar flor é caro, por ser verdade. algo perecível, né? Dura pouco tempo. Sim. Se você não cuidar bem, dura 3, 4 dias. É verdade. Se você cuidar bem, dura 7, 10 dias. Sim. Então, você sabendo esses cuidados, sabendo quais flores comprar, Sim. eu fiz um desafio uma vez no meu Instagram. Eu convidei uma pessoa para ir numa floricultura, uma amiga, que já tinha feito um curso meu, e eu dei um orçamento para ela de R$250, para ela poder comprar e fazer. Ela conseguiu fazer 8 arranjos. Jesus, eu não conseguiria, não. Com Eu tenho que fazer o seu curso Pois primeiro. é, com R$250, muitas vezes você não consegue comprar nenhum buquê, É isso né? mesmo. Dependendo de onde for. Então, o conhecimento, ele liberta, né? Gente, demais, Então, assim, tem gente que quer aprender, tem gente que não quer. Fala assim, não, eu quero comprar prontinho, eu quero comprar desse jeito aí Sim, que você está me entregando. Então, tem público para tudo, né? Mas para essas pessoas que têm o desejo, eu quero ensinar. Eu acho que a gente não pode reter, né? Assim como a Sim, palavra de Deus, que sim, tem hora que a verdade, gente vira aquele cristão obeso, né? Que você vai juntando, Sim, acumulando. não transborda. Sim. Com a arte floral da mesma forma. Eu quero transbordar para que Nossa, outras que pessoas bênção. aprendam. E ou façam para a própria casa, façam para presentear, Sim. ou entendam se aquilo ali é algo que querem seguir como negócio, né? Que eu Sim. posso mentorar também, com E a às vezes visão cristã. Sim, e a pessoa, às vezes, ela tá até nessa visão do que você viveu. Numa profissão, nunca imaginou que poderia mudar de uma forma tão drástica, mas também a gente convida até esse programa até para que você venha orar e pedir a Deus uma direção. Às vezes você está tão incomodada com aquilo que está na sua vida, mas às vezes a mudança vai gerar também muitas renúncias e muitas vezes a gente não quer mudar. Mas Deus, de uma forma muito linda, muito suave, como fez com você, né, Débora? Ele vai colocando os ciclos certos para que aquilo ali aconteça. Mas, olha, você estava com uma bebê, você fazia curso de madrugada, teve as suas renúncias. Sim, com certeza. É o que você falou, parou de romantizar algo que, assim, porque deu certo, mas deu certo como tem no seu curso, né? Você mostra todo um bastidor também para que a pessoa que está por detrás venha entender um contexto. Isso é realmente uma direção, assim, maravilhosa, porque coloca a pessoa a entender, peraí, eu preciso fazer minha parte também, né? Mas também de entender e pedir a Deus essa direção, qual é essa nova etapa que eu preciso viver, né? E não ter medo, né, Débora? Não ter medo de que Deus te leve para uma veterinária, né? E ali, hoje, empreendedora, nunca imaginou mexer com flores, né? E hoje fazendo tanta excelência, hoje ensinando mulheres a ter até a sua identidade, até ser diferente dentro da sua própria casa. Como que é importante, né? Débora, nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de te agradecer pela sua presença aqui. Né? A gente sabe que também você tem que se mover também para estar aqui, né? De trazer essa leveza, dessa dependência de Deus, de também, além da sua presença, mas também do nosso cenário estar tão lindo, viu? Obrigada. Mas assim, eu gostaria de te agradecer e que o Senhor continue te abençoando, te usando como instrumento para alcançar também vidas, né? De ser realmente essa mulher focada nos princípios da palavra de Deus, viu? E aqui é a sua casa, viu? Obrigada. Volte sempre, porque a gente sempre terá muitas coisas para a gente compartilhar. E quando tiver esse curso, você volte aqui, porque eu preciso fazer. Pode deixar. Tá bom? Combinado. O nosso tempo acabou, mas eu gostaria de te agradecer por estar aqui comigo. E nós sabemos que o Senhor sempre nos presenteia. E no próximo não será diferente. Então, Deus te abençoe e até a próxima quarta-feira, às 11h30 da manhã.